Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que foram mais curtidos diretamente na nossa página oficial. Hoje, com os últimos artigos do mês de junho, já começando pelo 7º lugar, em que o Dr. Paulo Moura nos traz mais uma colaboração com "O impeachment está vivo e avança bem". Nesse artigo ele faz uma análise do cenário político nacional nesse momento em que há uma tensão, uma polarização tão intensa na sociedade. Ele analisa os próximos passos, os próximos desdobramentos a serem desenvolvidos, sobretudo em cima das iniciativas dos movimentos populares e dos partidos contra o governo da Dilma Rousseff. Ele tenta descrever o cenário e quais são as perspectivas para o que está por vir. Em 6º lugar, foi mesmo a homofobia? É um artigo do Enésio de Deus, que é advogado e doutorando em família contemporânea. Essa é a primeira contribuição que ele faz à nossa página, em que ele analisa as explicações manjadas que o movimento LGBT costuma levantar para os números com que ele trabalha, tentando fazer parecer que existe uma terrível onda de agressões homofóbicas no Brasil, como se o Brasil fosse a pátria da homofobia. Ele analisa as verdadeiras razões por trás de cada um desses crimes elencados, tentando provar que essa versão está equivocada. Foi um artigo que levantou bastante polêmica na nossa página, inclusive na nossa fanpage. Para quem quiser se inteirar do debate, observar um argumento alternativo ao que eles oferecem, está lá na nossa página, basta conferir. Em 5º lugar, o nosso diretor Bernardo Santoro retorna ao Flash com "A mulher sapiens da Dilma e sua relação com o feminismo e o politicamente correto". Todo mundo deve ter visto a declaração estapafúrdia da nossa presidente essa semana, a saudação à mandioca, a bola da evolução humana e outras besteiras que ela soltou num evento dos Jogos dos Indígenas no norte do Brasil. E esse da mulher sapiens foi uma dessas besteiras que ela soltou. E o Bernardo Santoro tenta explicar a razão psicológica que haveria por trás dessa besteira, que seria justamente a adesão a esse politicamente correto, que tenta ver discriminação, seja gênero, seja raça, seja etnia, seja o que for, por trás de qualquer discurso, qualquer verbete, inclusive um vocabulário científico, como é a classificação taxonômica da espécie humana, o Homo sapiens, como se fosse necessário usar o gênero feminino, incluir a mulher sapiens. Então, por trás dessa besteira, desse ridículo em que a Dilma se meteu, estaria essa razão ideológica. É esse o raciocínio que o Bernardo desenvolve no nosso 5º lugar de hoje. Em 4º lugar, o professor Ivan Dauchas nos traz liberdade econômica e desenvolvimento. É um artigo em que ele analisa a obviedade de que a liberdade econômica, quanto maior, traz mais prosperidade, mais desenvolvimento para as sociedades em que ela é veiculada, em que ela é instalada. Ele pega a análise do Thomas Piketty, que foi um grande sucesso nas esquerdas mundiais recentemente, e mostra que nem mesmo ele abdica totalmente do capitalismo, não tem coragem de assumir que outro modelo seria tão funcional quanto, embora tente humanizá-lo, aquelas velhas desculpas que a esquerda tenta adotar para fugir do norte já estabelecido pelo sucesso nas sociedades que realmente se desenvolveram. Humanizar o quê? Como se fosse desumano. Ele apresenta alguns países onde o capitalismo liberal se mostrou tão bem sucedido quanto possível, como por exemplo Singapura. E em 3º lugar, um artigo de minha autoria, Carlos Lacerda e a doutrina udenista. É um artigo em que eu vou escrafunchar a história política brasileira, sobretudo na República Moderna, e trago a figura do governador da Guanabara, Carlos Lacerda, trazendo a sua tentativa de sistematizar doutrinariamente o pensamento político da UDN, que era a força política naquele momento que reunia as principais lideranças de viés liberal ou de viés conservador. Em 2º lugar, o nosso analista político Flávio Morgenstern traz Defendendo a Menor Minoria, a Vítima do Crime. É um artigo que, nesse momento de discussão de redução da maioridade penal, de porte de armas, vem mostrar
a falta de caráter que está por trás desse discurso ideológico de proteção dos coitadinhos, dos supostos coitadinhos, de justificar a criminalidade pelas questões sociais, por questões de abastança financeira, como se não houvesse pobres decentes. É essa a argumentação que o Flávio vem tecer no nosso segundo lugar de hoje, que representa uma das grandes crises morais que vive a sociedade brasileira, que também vive uma crise econômica robusta por conta do seu modelo, que é o que vai ser abordado no nosso primeiro lugar de hoje, com Jefferson Viana, a falência do capitalismo de Estado no Brasil. A partir, por exemplo, das prisões de donos de poderosas empreiteiras, como o senhor Odebrecht, o Jefferson vê nesse modelo de associação entre os grandes empresários e o Estado em busca de benefícios um dos grandes entraves para o progresso que o nosso país tanto precisa, tanto necessita, um dos grandes entraves para que de fato o capitalismo seja conhecido no Brasil, exista no Brasil, coisa que até hoje, apesar dos ataques da esquerda, jamais se verificou. Esse foi o nosso flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo no Facebook, na nossa fanpage, a relação estará disponível aqui em cima. Se vocês estiverem assistindo diretamente no YouTube, ela estará disponível aqui embaixo. Nós estaremos de volta na próxima semana, sempre oferecendo essa alternativa de pensamento liberal sobre as questões que preocupam e afligem o nosso tempo, porque para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até lá!